Existe um caso especial que é chamado de ligação covalente coordenada, e antigamente ela chamava de ligação dativa ou ligação covalente dativa. Ela ocorre quando um átomo que já está estável, que ele já está estável, ele tem pares de elétrons sobrando sem ligar e ele compartilha um par de elétrons com outro átomo de modo a estabilizá-lo, de modo a estabilizar esse átomo. Talvez o conceito teórico seja um pouco mais difícil, mas na prática vai ser mais simples, tá? Detalhe, essa ligação possui as mesmas propriedades de uma ligação covalente normal. Então não tem a menor diferença assim, entre uma ligação dativa, em termos de propriedades, do que uma ligação normal. Simplesmente uma ligação dativa, né, ou covalente coordenada, os dois elétrons da ligação, que antes vinha um de cada átomo, os dois elétrons vão vir do mesmo átomo para estabilizar os dois átomos. Tá bom? E ela pode ser representada por uma seta. Vamos olhar esse exemplo do monóxido de carbono, que é um composto que existe e ele é estável, então a gente tem que propor uma estrutura aí de ligações para ele. Então vamos fazer o seguinte, ó. O carbono faz 4 ligações, ele tem 4 elétrons na camada de valência, certo? E o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Tudo bem? O carbono precisa se estabilizar com 8 elétrons, o oxigênio se estabiliza com mais 2 elétrons, com 8 também, mas ele só precisa de mais 2 elétrons. Então a gente faz aqui uma ligação covalente, certo? Agora o carbono está com 5 elétrons, o oxigênio está com 7, fazendo mais uma ligação covalente. O oxigênio se estabilizou, só que o carbono ainda está com 6 elétrons, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons apenas. Então olha só, o oxigênio tem par de elétrons, tem 2 pares de elétrons livres, ele já está estável com 8 elétrons e o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esses 2 elétrons com o carbono. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai circular isso aqui e vai fazer uma setinha em direção ao átomo que está recebendo esse compartilhamento. Certo? Essa é a estrutura de Lewis. Se você for pensar, repara que o oxigênio continua tendo 8 elétrons na camada de valência. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continua com 8 elétrons, com os compartilhamentos. E o carbono também passa a ter 8, porque agora esses 2 elétrons passam a valer para os dois. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons também. Tá? Então a estrutura de Lewis é essa. A fórmula estrutural vai ser C dupla. Tá? A dupla ligação aqui, você tem ainda a dativa saindo do oxigênio, né? E você daí coloca também os pares de elétrons restantes aqui. Tudo bem, mas é opcional, certo? Essa fórmula estrutural. E essa aqui é a fórmula molecular, essa de cima. Tá bom? Molecular. Olha o caso do SO2. O SO2 é o elemento menos eletronegativo em relação ao O, então o S que vai no meio. Tá? E você coloca os Os aqui nas pontas. O S é da família 6A. Tudo bem? Assim como os oxigênios. Então o que vai acontecer? Todos eles vão se estabilizar com 8 elétrons, certo? Então vamos fazer a ligação aqui, ó, com o oxigênio. Outra ligação aqui com o oxigênio. O oxigênio está estável. O S também está estável, mas você ainda tem esse oxigênio aqui que precisa se estabilizar. Como o S tem pares de elétrons livres, tem 2 também, ele vai doar um par de elétron para... vai compartilhar um par de elétron para a ligação. Aí você coloca a setinha aqui, certo? Aí o oxigênio vai ficar com 2, 4, 6, 8. O enxofre continua tendo 8. 2, 4, 6, 8 elétrons. Essa é a fórmula de Lewis, a estrutural é S, coloca o par de elétrons remanescente aqui, dupla ligação com oxigênio, seta, oxigênio. E essa é a estrutura, é a fórmula estrutural. Fórmula estrutural, essa aqui é de Lewis. E essa aqui é a molecular. Último caso, H2SO4. Na aula passada eu coloquei que
esse elemento entre o H e o O vai ser o átomo central. Coloco o S aqui como átomo central. Os Os estarão ao redor do S e cada H vai se ligar a um O. Certo? Então você vai ter o seguinte aqui, ó. O S tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O O também tem seus 6 elétrons. Vou colocar aqui os 6 elétrons de cada um. O hidrogênio tem apenas um elétron. E esses oxigênios aqui também têm 6 elétrons ao redor de si, porque são da família 6A. O que vai acontecer? Aqui o O vai se estabilizar, o hidrogênio vai se estabilizar fazendo essa ligação com o O se estabiliza fazendo sua outra ligação com S. Da mesma forma, esse hidrogênio aqui se estabiliza fazendo a ligação com O, e o O se estabiliza fazendo a ligação com o S. Esses 4 elementos já estão estáveis. Separa que o S continua com 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. O O também está com 8 elétrons, esse O também, e o hidrogênio está com 2, porque se estabiliza com 2. Só que ainda tem dois átomos aqui que precisam ficar estáveis. E o enxofre, que já está estável, ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar esse par de elétrons aqui com esse oxigênio e vai compartilhar esse par de elétrons aqui com este oxigênio. Certo? Essa estrutura de Lewis. A fórmula estrutural, você vai ter o S dativa O, dativa O, H, certo? Aqui é um traço, traço, O, traço, H. Essa é estrutural. Tudo bem? E essa aqui é molecular, tá? Só um detalhe, essa questão das setas aqui é uma questão um pouco mais antiga, mas é comum ainda, muito comum por sinal você ver, né, essa setinha. Porém, gente, pode ser que apareça para vocês essa setinha como se fosse uma ligação covalente normal, porque ela não tem a menor diferença, a dativa não tem a menor diferença em relação à propriedade de uma ligação covalente normal. Então talvez esse C dupla O com essa setinha poderia aparecer para vocês dessa forma assim, ó, como uma tripla. O SO2 poderia aparecer para vocês assim, ó, dupla e simples, e o H2SO4 poderia aparecer dessa forma para vocês, e ficava subentendido que essa dupla ligação aqui veio do compartilhamento unilateral de elétrons do S. Tá? Então tome muito cuidado, pode ser seta como pode ser um traço também. Ok? Existem algumas exceções à regra do octeto, como eu falei lá na primeira aula. Tá? As exceções são chamadas de contração do octeto e são chamadas também de expansão do octeto. A contração do octeto simplesmente acontece quando átomos se estabilizam com menos de 8 elétrons. Tá? E isso é muito comum acontecer com os elementos do segundo período, tá? E alguns do terceiro, como o caso do alumínio. Por exemplo, o berílio e o boro, que são do segundo período, o berílio se estabiliza apenas com 4 elétrons na camada de valência. E o boro se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. Já o alumínio se estabiliza também, pode se estabilizar, né? Ele pode ou não se estabilizar com 6 elétrons na camada de valência. Essa é a contração do octeto, tá? E existe também a expansão do octeto, em que os átomos se estabilizam, com mais. Existe também a expansão do octeto, né, em que os átomos se estabilizam com mais de 8 elétrons na camada de valência. E isso é muito comum acontecer com os elementos não metálicos do terceiro período. Isso é comum acontecer com fósforo, com enxofre, cloro, tá? Então, por exemplo, o fósforo com silício, o fósforo se estabiliza com 10, com até 10 elétrons, você pode se estabilizar com 8, mas até com 10 elétrons. O enxofre também pode se estabilizar com 8, mas ele estabiliza também até com 2 elétrons. Tá? Aqui são alguns exemplos. O BF3, o B é menos eletronegativo que o flúor, então o B fica no meio. O boro tem 5 elétrons na camada de valência. Certo? Vamos colocar os 5 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O flúor tem 7 elétrons.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro flúor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Fazendo as ligações deles, você vai ter aqui aqui e aqui, tá? O boro não tem 5 elétrons não, ele tem só 3 elétrons na camada de valência, tá? Não 5, são 3 elétrons apenas, tá bom? Então, se ele tem 3 elétrons, porque é da família 3A, tem 3 elétrons, ele vai se estabilizar com 6 elétrons, 2, 4, 6 elétrons, tá? No caso do PCl5, fósforo é menos eletronegativo que o cloro, então ele fica no meio, certo? E você vai colocar os 5 cloros ao redor dele. O fósforo é da família 5A, aí sim, o fósforo tem os 5 elétrons. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Tá? Aí você vai colocar aqui esses 5 elétrons. Esses 5 cloros, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cl, são 7 elétrons. Cl mais 7 elétrons. Outro Cl aqui. Vou colocar um Cl do lado de cá. 6, 7 e um Cl aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, cada um Cl se estabiliza com 8, né? Ele vai fazer uma ligação com P. Esse também com uma ligação com P. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Então, repara que o fósforo agora ficou com 10 elétrons na camada de valência, né? 2, 4, 6, 8, 10. E ele fica estável, tá? Porque forma um composto estável. Mesma coisa o enxofre. Olha lá. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, né? Então você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você coloca os átomos de flúor, que também tem 6 elétrons. Aliás, tem 7 elétrons que são da família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um aqui. Mais um aqui. E o último aqui. O flúor se estabiliza com 8 elétrons e cada um vai fazer uma ligação com o enxofre. Então você vai ter aqui, aqui, aqui e mais esses aqui. Então repara que o enxofre vai se estabilizar com 12 elétrons, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons, tá? Isso são exceções, são mais raras de cair, mas pode ser que apareçam para vocês.